Olá, bom dia, irmãos. Hoje nós estamos trazendo mais uma escola bíblica dominical para você que está no seu lar, para você que está hoje, nesse domingo, né, que não pode ir ao santuário, os santuários, e a nossa igreja hoje também, o santuário está fechado. Mas a escola bíblica nós estaremos sempre fazendo online até passar essa pandemia. Eu quero dizer a você que nós estamos nesse mês estudando sobre a revista Palavra e Vida. Nós estudamos sempre essa revista. A Palavra e Vida é uma revista da Convenção Batista Fluminense. E ela tem feito muito bem a muita gente. Seus assuntos são extraordinários, seus temas. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Caminhando na Direção Certa. Nós temos como base o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O pastor Claudemir Farias, ele foi o autor deste tema, por sinal, muito bem elaborado. Bem, quando a gente fala sobre esse tema, né, caminhando na direção certa, quando a gente fala sobre esse tema, vem logo uma pergunta: como podemos caminhar na direção certa? Quando nós vivemos um tempo de tantas dificuldades nesse mundo e de tantas pessoas caminhando de várias maneiras para vários lugares, fazendo várias coisas, e ainda às vezes reclamando e sempre errando a direção, sempre errando nos seus caminhos. Mas quando voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos exemplo, homens, né, seres humanos igual a nós, com as mesmas virtudes, também com os seus mesmos problemas, com as suas mesmas dificuldades. Só que essas pessoas que vão ser exemplos para nós, realmente essas pessoas tomaram um caminho diferente, tomaram o rumo certo. Foi o caso do sacerdote Esdras. O texto da palavra de Deus nos diz que esse homem, ele, como diz aqui, ele se preparou. Ele preparou primeiro o seu coração, preparou a sua alma, o seu ego. Ele olhou para o Senhor, olhou para a lei, começou então a estudar e dizer: eu quero me preparar para viver isso aqui, porque isso aqui com certeza me leva para o caminho, para a direção certa, né? E nós então precisamos nos voltarmos a esse texto, voltarmos a essas pessoas que viveram essas vidas, esses exemplos, e aprender com eles. Porque eles foram direcionados pela palavra do Senhor. E quando nós somos direcionados pela palavra do Senhor, as coisas começam a mudar. Tudo começa a mudar. E quando nós chegamos nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que as pessoas às vezes até usam a Bíblia, até falam de Deus. As pessoas, é muito comum você ver novidades, inovações, pessoas falando como se Deus tivesse mudado. Mas muitas dessas pessoas, eles querem se programar, se preparar para que então o seu ego seja glorificado, para que então o seu nome seja exaltado. Não foi o caso de Esdras. Esse sacerdote, ele preparou o coração para servir a Deus e viver na presença de Deus. Nós estamos num tempo em que as pessoas elaboram os seus cultos, os seus púlpitos, para que então os holofotes sejam direcionados para eles e os seus nomes sejam exaltados. Não foi o caso desse sacerdote. Não foi o caso desse pesquisador. Não foi o caso desse homem que se preparou para estar
inteiramente na presença de Deus e para transmitir, e para ensinar, e para colocar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os juízos de Deus à tona, trazer à tona. Porque naqueles dias, texto aqui da palavra de Deus nos diz que aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava desgarrado, e eles precisavam então de alguém. Apenas um homem foi o suficiente para começar a dar o ponto de partida. Como a gente fala na linguagem curricular, o pontapé inicial, né? Deu o pontapé inicial e aí então ao lado dele as pessoas foram vendo, as pessoas foram observando que ele estava caminhando na direção certa. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui, pensar nos nossos dias, nas nossas igrejas. O que terá que acontecer para a gente voltar? Quando eu falo a gente, estou falando do modo geral das igrejas do nosso tempo. Para que a gente possa andar juntos em uma só direção, certa, em um caminho certo, parecido uns com os outros, porque nós estamos numa época de igrejas diferentes. Ali tem uma igreja que ela age assim, assim, assim. Mas se você olhar na outra esquina, tem outra igreja que já age completamente diferente. Isso deixa um pouco de dúvidas. E a gente precisa entender que esse sacerdote nos dá um exemplo de unidade cristã também. E nós, nesse tempo, precisamos dessa unidade. Mas o primeiro ponto diz o seguinte: ele, para vencer tudo isso, ele teve a disposição de conhecer a vontade de Deus. Esse é um ponto que muitas pessoas não estão nem aí, não estão observando, eles não levam a sério em olhar para a Bíblia e perguntar a Deus: o que devo fazer para fazer, Senhor, a tua vontade? Como é isso? Como é que eu tenho que viver nesse mundo tão difícil, num mundo de tantas propostas, um mundo que oferece tantas coisas que enche os olhos, mas eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Então, ele, no texto nos diz que ele se preparou. Ele deu como se ele parasse e dissesse para si mesmo: agora, daqui para frente, eu vou ensinar a palavra de Deus. Mas antes disso, eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu vou aprender. Talvez muita gente esteja precisando aprender. Primeiro dar uma parada e primeiro aprender, dar os passos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus, né? Eu tenho conversado muitas vezes com meus familiares na minha casa, e os meus familiares, né, tios, sobrinhos, que às vezes estão distantes, mas através dos canais de comunicação a gente conversa, e eu sempre encontro só dentro da minha família pessoas que têm dificuldade de entender a vontade de Deus. Agora imagine esse mundo, né, tão grande. Imagine essa quantidade de igreja, de gente chamada cristãos, não é, que vive segundo o conselho de homens, aqueles que estão buscando os holofotes para o seu próprio ego, para a sua própria vida. A disposição de conhecer a vontade de Deus. No dia de hoje nós encontramos aí muitas pessoas, né? Eu de vez em quando converso com pessoas, eu sou um evangelista, gosto de evangelizar, gosto de conversar com pessoas, gosto de falar de Cristo Jesus, gosto de evangelizar. E a gente encontra as pessoas e diz assim: moço, Deus, pelo menos eu ouvi nesse mês agora 2 pessoas dizendo isso. Deus se esqueceu desse mundo, ele largou isso tudo aqui. Eu digo: não é verdade, gente. O que as pessoas têm na cabeça hoje é o quê? É um distanciamento de Deus, um distanciamento da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Era exatamente o que estava acontecendo com esse povo lá em Jerusalém. Então esse homem de Deus chega, né? Esse homem pesquisador, conhecedor, que colocou o seu coração na obra para fazer o quê?
transmitir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus e também, meus queridos irmãos, uma coisa muito preciosa, para resgatar vidas e preparar para o futuro. E ele conseguiu. A história dos judeus tem esse homem como um dos maiores, dos excelentes, daqueles que são escribas, intérprete da palavra, intérprete da lei de Moisés, e ele conseguiu trazer isso para um povo que estava completamente arrasado moralmente, espiritualmente, e levantá-los. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que tenha essa atitude, que tome esse propósito de se preparar, buscar na palavra de Deus para resgatar vidas. Resgatar, em primeiro lugar, penso eu, na família. Né? Não é muito louvável alguém que é líder e, às vezes, seus filhos não são membros da igreja. Às vezes, é uma coisa assim tão longe. Queridos, nós precisamos de testemunhar dentro dos nossos lares para começar, então, esse estupim divino começar a explodir, esse evangelho começar, como diz o evangelho explosivo, que ali não explode nada, mas começar a funcionar para que, então, possamos ganhar vidas aqui dentro dos nossos lares, mas também lá fora. Aí a igreja se torna realmente cheia dos Esdras da vida, cheia desses homens sacerdotes que vão se entregar de corpo e alma para pregar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, né, ele fala a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Habilidade é uma coisa, é um dom, né? Muitas pessoas têm habilidade, a gente sabe disso. Muitas pessoas sabem trabalhar. Muitas pessoas gostam até de trabalhar, mas alguma coisa não está bem lá no seu coração, na sua alma, alguma coisa não está bem com ele, quando a igreja precisa dele, principalmente final de ano, quando as comissões começam a perguntar, buscar alguém para trabalhar em cargo ali, e simplesmente ele se vira e diz, eu não quero, eu não posso. E aí, meus queridos, nós perdemos esta habilidade que esse homem empregou, doou para o Senhor, para que então pudesse resgatar aquele povo que precisava ser resgatado. Era um tempo de resgate, era uma hora de resgate, para tanto precisava de, primeiro, de uma santificação, de uma integração total de uma alma, né, como foi Esdras, e depois essa habilidade, essa vontade, essa coisa de fazer a obra de Deus. Em um determinado tempo eu tive 10 cargos na igreja. Quase que morri de trabalhar, muito serviço. E eu trabalhava, os irmãos diziam, mas irmão Francisco, você não vai aguentar. Na época eu não era pastor, mas eu tinha muita vontade de trabalhar. E meus irmãos, quando eu vejo hoje as pessoas de braços cruzados, às vezes até pregam. Quer pregar? Quero. Pregar eu quero. Subir no púlpito eu quero. Né? Quero que os faróis me vejam, as pessoas me vejam. Sabe o que é isso? É o tempo de determinadas igrejas entrando na sua cabeça, meu irmão. Pare com isso. Se entregue de corpo e alma, faça como esse sacerdote aqui. Ó. Isso é exemplo de cristianismo. Que não é no cristianismo, mas a gente pode trazer e dizer que, nesse caso, ele se torna uma figura de Cristo, que se entregou de corpo e alma no trabalho de Deus. Jesus não tinha momentos de descanso. E o único momento que ele foi descansar no barco, acordaram ele, acorda, mestre, não vê que perecemos, porque todos precisamos de Jesus. Todos precisaram de Jesus naquele momento. Mas nós precisamos também de ser exemplo, de ser parecidos com o Mestre, embora bem distante, porque Ele é santo, Ele é Deus, nós não vamos chegar igual a Ele, mas precisamos nos esforçarmos, porque a pregação do Evangelho e a habilidade da igreja pode realmente fazer verdadeiros milagres na pregação e no resgate de muitas almas. Agora, nessa pandemia, eu fiquei muito inquieto,
porque a igreja tem um projeto de evangelismo e eu cheguei a convidar as pessoas, já tínhamos pelo menos 4 irmãos prontos para fazer pequenos grupos, para fazer os núcleos de estudo, com uma literatura muito boa nossa, da Convenção Batista Brasileira, e aí entrou a pandemia. E aí tivemos que ficar em casa. Como isso é ruim para mim, tem sido, porque não podemos ir nos lares evangelizar. E o que fiz então? Comecei a usar o WhatsApp, comecei a usar a palavra de Deus através da oração e através da conversa, e oferecendo essa apostila para que essas pessoas que estavam interessadas ficassem com essa apostila, e então ele ia ler e eu iria dar a resposta. Ele ia ler e eu dar a resposta. Meus irmãos, consegui almas para a glória de Deus. Foram poucas, mas a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu ainda pergunto, por que outros não estão despertados para fazer isso? As pessoas hoje estão muito assim, pastor, olha por mim. Pastor, olha por mim, olha pela minha família. Querido, você é sacerdote também. Você é o sacerdote da sua família. Você precisa orar pela sua família. Não só depender do pastor, da liderança da igreja, dos líderes, mas nós precisamos ter essa habilidade de nos levantarmos também com coragem, como Esdras levantou para o povo de Jerusalém, para o povo de Deus. Foi uma época muito difícil. Em terceiro lugar, o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Chegar ao ponto do caráter de dizer, Senhor, eu estou vivendo o que Tu desejas para que nós, a nossa casa, eu e a minha casa, possamos viver. O que diz Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente começa a falar desse extraordinário homem e começa a ver que a vida dele não era uma vida qualquer, porque uma vida entregue nas mãos de Deus começa sempre o dia orando, começa o restante do dia preocupado com a sua família, preocupado com a sua igreja, preocupado em transmitir a palavra de Deus, preocupado em fazer o bem, preocupado em olhar para todos os lados e dizer que ele, ou seja, eu estou aqui, mas o meu próximo está ali sofrendo, eu preciso ir até ele. Eu costumo ligar para os irmãos no momento de dificuldade, não coloco nem direto no grupo, eu ligo direto para o irmão e converso com ele. E aí, eu conversando com ele, eu dou a minha orientação e eu sempre digo que somente o Espírito de Deus pode nos consolar nas horas difíceis. Que somente o Senhor pode nos dar a luz e a impressão correta de que Ele está no controle. Sempre digo isso, o Senhor está no controle da minha vida, controle da minha família, né? Aconteça o que acontecer, o meu Deus há de me socorrer nos momentos de dificuldades. Eu passo isso para as pessoas. Então é interessante você viver segundo a graça de Deus, viver segundo a vontade de Deus. É muito comum hoje as pessoas até brincarem com Deus, né? Chamar Jesus, aquele cara lá de cima, como a gente escuta na televisão, é triste ver isso, né? Como se Jesus fosse um parceiro de trabalho ou um parente da pessoa. Na verdade, Jesus Cristo é Deus e Ele deve ser respeitado, Ele deve ser adorado. Agora, muitas pessoas não têm Cristo assim. Mas quando voltamos para a palavra de Deus e vemos o conteúdo desse texto, e vemos o exemplo da vida do sacerdote Esdras, nós podemos dizer para nós mesmos que na verdade existe homens de Deus. E graças a Deus, nos dias de hoje, na minha igreja, eu louvo a Deus que tem pessoas sérias, né? A minha igreja tem homens de Deus, mulheres de Deus, que quando nós conversamos, sentimos
é na sua conversa que eles querem, desejam transmitir a vontade de Deus. Só que, para pensar, você tem buscado conhecer a vontade de Deus na sua vida? Você tem feito isso? Em segundo lugar, você tem aperfeiçoado os seus dons e talentos para a obra de Deus? Tem feito isso? O que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? O que tem faltado para que as pessoas vejam Deus em nós? Eu tive um professor de escola bíblica dominical chamado Domingo Lopes. E ele usava uma expressão que eu nunca me esqueci. Ele dizia o seguinte: quem fala comigo se envolve com Deus. Eu achava aquilo tão lindo. Quem fala comigo se envolve com Deus. Seria um bom momento para você se despertar e usar isso aí. Quem fala comigo se envolve com Deus. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que essa escola bíblica dominical, tão simples, essa lição, possa falar muito ao teu coração, meu irmão. Que Deus te abençoe, eu quero orar, logo depois estarei encerrando. Mas eu quero deixar aqui o endereço da igreja. O endereço da nossa igreja é Rua Guilherme Santos Andrade, 428, bem no centro do bairro do Mutondo. E é um bairro que fica bem próximo do centro de São Gonçalo. Você é o nosso convidado. Todos os domingos, às 18h30, nós estaremos ali, louvando e bendizendo e pregando a palavra de Deus. Te faremos muito bem se você quiser nos visitar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, entramos na Tua presença, estamos na Tua presença, para te suplicar, ó Deus, por aqueles irmãos que estão nos seus lares, por aqueles estudiosos da Escola Bíblica Dominical, pelos nossos amigos, ó Deus, nossos parentes, abençoa as nossas famílias e nos prepara, ó Deus, para um retorno à casa de Deus no dia certo e na hora certa, para glorificar no nome, ó Deus, do Senhor. Nós te agradecemos por essa revista tão bela, tão gostosa, que Tu nos dê mais e mais para que possamos te servir. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.